Eu quero cumprimentar todas as irmãs nesta manhã de consagração com a paz do Senhor Jesus e dizer que eu me sinto feliz de estar pelo segundo dia fazendo parte aqui deste momento espiritual pela manhã, que é muito bom. A gente vem para contribuir, mas sai edificado, né? O efeito colateral é evidente de quem participa de um momento espiritual como esse. Eu quero convidar você a meditar comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 19. E eu quero falar rapidamente, em alguns minutos a você, sobre como exercer o ministério pastoral em um mundo secularista. Melhor dizendo, sobre como exercer o ministério pessoal, né? Vamos substituir aqui a palavra pastoral por pessoal, né? Porque não é só o pastor, mas todas as pessoas têm um ministério e precisam exercer bem esse ministério. O texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, nos diz o seguinte: todavia, o fundamento de Deus, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Observe que o texto aqui de Paulo a Timóteo afirma que o fundamento de Deus, ele é firme, ele fica firme, ele não se abala com qualquer coisa. Inclusive o próprio Jesus garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então está aqui ratificando que o fundamento de Deus é firme, ele não se abala. E aquele que está em Deus, ele está firmado na rocha, como diz a palavra, porque a Bíblia diz que o Senhor tirou os nossos pés, né, que estávamos ali atolados no charco de lodo horrível, e nos colocou sobre a rocha, firmado sobre a rocha. Então a presença de Deus, ela é firmeza para as nossas vidas, ela gera firmeza para a vida de todo aquele que busca estar próximo dele. Então, o fundamento de Deus, ele não se abala, ele fica firme. E em segundo momento, o texto diz que o Senhor conhece aqueles que o buscam. O Senhor conhece os que são seus. Portanto, se você é de Cristo, tenha certeza, tenha convicção de que Deus, ele conhece você. Você pode estar na multidão de seres humanos. Nós somos aí mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, mas o Senhor te conhece. Ele sabe você pelo nome. Ele conhece o teu DNA sem fazer exame nenhum. Ele sabe quantos fios de cabelo tem no seu corpo, na sua cabeça, na sua pele. Ele sabe quantas células tem do seu corpo. Ele conhece você. Então descanse no Senhor, não importa as lutas, as dificuldades, esteja convicto de que o Senhor, ele te conhece e ele sabe aonde ele quer levar você. O fundamento da igreja é Cristo. Nós não estamos fundamentados em expectativas sociais, políticas, econômicas, né? Nosso fundamento é Cristo. Independente de quem esteja em evidência, o fundamento do crente é Cristo. Cristo é a nossa força, a nossa fortaleza. Cristo é o nosso pilar. Então nós estamos fundamentados, alicerçados em Cristo. Nós não devemos estar cheios de expectativa com este mundo, mas cheio do Espírito de Deus. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito de Deus, né? Não vos conformeis com o mundo,
mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Devemos buscar ser cheio do Espírito Santo. Como é que a gente consegue ser cheio do Espírito Santo? Abastecendo-nos da palavra, abastecendo-nos do louvor, da adoração, do momento de intimidade com Deus, que é o que estamos fazendo aqui nesta manhã, buscando intimidade com Deus, buscando ouvir a voz de Deus para as nossas vidas e depositando aos pés dele todos os nossos anseios, todas as nossas súplicas, toda a nossa ansiedade, como orienta a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente se enchendo de outras coisas, enchendo-se de expectativas humanas, de filosofias humanas, outra enchendo-se de vinho, embriagando-se com vinho em que há contenda, mas a igreja tem que encher-se do Espírito Santo de Deus. Então encha-se do Espírito Santo de Deus. Você que é de Deus, tem esse selo, diz o texto. Este selo nada mais é do que o Santo Espírito na vida do crente. A presença de Deus na vida do crente precisa estar impregnada. Louvado seja Deus. Uma outra forma de nós termos essa intimidade com Deus, amados, para exercer o ministério pessoal neste mundo secularista, é ter uma vida de oração fundamentado na palavra de Deus. Não dá para o crente conviver com este mundo secularista sem oração, amados. O mundo está tentando nos convencer de que é tempo perdido orar, de que não adianta orar. As pessoas estão aí tentando nos convencer que as catástrofes realmente têm que acontecer, que o mal realmente tem que vir para se cumprir aquilo que já está determinado por Deus sobre o mundo, o julgamento do mundo. Mas a Bíblia nos ensina a orar sem cessar e a colocar nas mãos de Deus o governo da nação, as equipes econômicas da nação, aqueles que governam a nação, a colocar diante de Deus a igreja do Senhor, a colocar diante de Deus a sociedade, a colocar diante de Deus a nossa juventude, essa juventude cada vez mais secularista, que se preocupa só com as coisas materiais e sociais e filosóficas. Devemos colocá-los na mão de Deus, na presença de Deus, através da oração. A igreja precisa estar fundamentada na oração e na palavra. Precisamos desejar a palavra, ansiar a palavra, meditar na palavra, nos alimentar da palavra, porque só com a palavra nós iremos vencer, só com a palavra nós teremos condições de enfrentar este mundo secularista que está aí tentando nos engolir, queridos. Jesus é o maior exemplo. Tanto ele usou a palavra no seu ministério terreno, como nós estudamos ontem na meditação aqui na igreja, como ele também usou a palavra para expelir o poder das trevas de sobre ele. Quando Satanás se apresenta a ele para o tentar, para o persuadir a cair na tentação do pecado, ele usou a palavra para expelir a força das trevas. Você deve usar a palavra para expelir a força das trevas de sobre você, de sobre a tua casa, de sobre a tua família, de sobre a tua empresa, de sobre o teu trabalho. É com a palavra, usando a palavra. E você só consegue usar a palavra se você comer a palavra, se você tiver intimidade com a palavra, se você se alimentar desta palavra dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, queridos, a palavra é o pão da vida, é o prato principal das nossas vidas, é a prioridade para a vida do crente. Use a palavra, medite na palavra, aprenda a palavra e ore, se debruce em oração, porque só assim o crente está capacitado para vencer este mundo secularista, este mundo cada vez mais oposto a Deus e ao seu reino. Que o Senhor te abençoe e te dê graça, e te dê condições espirituais para tomar esta atitude, para ter esta atitude de levantar-se e começar a buscar a Deus hoje, através da sua palavra, pois a palavra de Deus é a maior autoridade na terra, é a nossa maior autoridade na terra, é a palavra de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, sobre ti levante o rosto e te dê
dê a paz.